E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live entrevista. Exatamente, segunda-feira. Segunda-feira é dia de fazer live entrevista, né? A gente faz toda segunda-feira com pessoas do meio jornalístico, onde a gente pode trocar uma ideia e conhecer um pouco mais da carreira. E nas quartas-feiras, você já sabe, eu faço com algum personagem da história do Grêmio. Sempre é assim que funciona. Nas segundas-feiras, alguém da comunicação e nas quartas alguém do Grêmio. E nesta segunda-feira, estou muito contente porque eu vou conversar com uma amiga minha parceirona, Kelly Matos, que já deve estar chegando aí, ó, já deu um joinha. Só deixa eu antes dar alguns avisos. Se você está olhando no YouTube, se inscreve no canal. Pode comentar também, por favor, fique à vontade, né? Utilize todos os nossos espaços aqui para colocar as suas ideias e o seu protesto ou os seus elogios. Isso é muito bom. Se inscreve no canal, é importante também. Aqui, se você está no Instagram, compartilha essa live para a gente ter uma audiência boa, para assim a gente seguir fazendo, porque senão não tem graça, né? Não adianta fazer para pouca gente, a gente quer fazer para o máximo de gente, porque o conteúdo é muito legal. E eu já fiz com várias pessoas, o Potter, com o Fetter, com o Nego Di, com a Ale Oliveira, com o Rafael Bastos, e tá muito legal, tá? Se você está no canal, tem várias entrevistas aí, tá? Vou chamar a Kelly pra gente poder trocar uma ideia e falar sobre a sua carreira maravilhosa. Essa guria é monstrinha, sabe muito. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Achei. Tô! Aliás, essas lives viram Spotify também, né? Virou um podcast num programa chamado Resenha do Duda Garbi. Que loucura! Como é que tá, Meu guria? Deus! Tudo bem? Caraca, Duda! Que legal! Eu tô muito feliz. Nossa, eu tô assim me Não sentindo começa, para. falando Quem sério. tava no Roda Viva esses dias aí, isso aqui tu vai tirar de Gente, letra, vai fazer de olho eu, fechado. é isso. Depois o Roda Viva é seu maior convite que eu recebi, eu junto com o Roda Viva, porque é de segunda dia do Roda Viva, né? Exatamente. Convitaço. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu já vou começar bebendo já, né, Duda? Eu sou Pode muito beber. fã de Pode beber. cachaça, então eu Por? trouxe uma cachaça gaúcha, que É, é de uma marca gaúcha. Eu sou muito fã mesmo. Depois que eu morei em Brasília, Minas ali, que é pertinho de Brasília, tem muito sim. esse hábito. E eu trouxe uma cachaçinha, então, pra gente brindar aqui. Tu quer que eu pegue uma coisinha pra eu ir brindar contigo ou porque eu tava no Amor, pretinho e eu acabei brindo. no. Então para aí. Vai falando pra audiência aí. Eu vou te fazer uma pergunta e aí tu já Tá, e vai eu vou trocando uma ideia. respondendo. Exatamente, porque daí eu vou pegar o meu brinde ali. Porque assim, o que a gente está rolando, né? Todas as lives, entrevistas que eu tô fazendo, acabo contando um pouco da carreira da pessoa e, poxa, vem um conhecimento, assim, sabe, da gente conseguir passar coisas que a gente não sabe. É aquele bastidor, aquele bem atrás, assim, e a gente entende porque que a pessoa chega no lugar que a pessoa chegou, independente da área que seja. Então, primeira coisa que eu quero te perguntar, assim, esses dias eu vi uma foto tua, eu não lembro onde é que foi, se foi no Instagram, não sei lá onde é que foi, e era tu muito miudinha, muito pequenininha, assim, no meio da redação. É, Ah, sim! eu quero saber se o jornalismo tá na tua vida desde aquela foto, ou desde o dia que tu nasceu, exatamente, já na maternidade, já tu começou, já tava falando lá. Eu falo muito. Falo muito, gente. Eu sou essa pessoa que fala, eu gosto de falar, de falar. E sabe de quando tá, Duda? Eu vou falar para vocês. Desde os 3 anos de idade. Eu me preparei para vir para essa live, porque eu achei que eu ia falar de Grêmio, né? Eu falei, Duda, vou falar do Renato Gaúcho, Não é que é uma pessoa nada. que eu conheci, que eu Depois tenho pode ser que fale, admiração. não agora. E aí o Duda falou, Kelly, não, é sobre a vida. Eu falei, sobre a vida? Eu sou jornalista, então não falo sobre a minha vida, eu pergunto sobre a vida dos outros. E acho que é a primeira vez que eu vou falar da minha vida na história, assim, eu nunca falei da minha infância. E quando eu tinha 3 aninhos, Duda, vejo que é uma criança que é completamente louca como eu sou hoje. Eu escrevi uma história com 3 anos de idade. E aí eu tinha uma boneca que era uma mini cor-de-rosa, não me esqueço. E eu escrevi a história da Mimi apaixonada, né? E aí, cara, imagina, a minha mãe e meu pai piraram
E eles andavam, eu desenhei a Mimi, né, que era uma mini, assim, né, cor-de-rosa, e escrevi, era uma vez a Mimi apaixonada. E eles piraram com aquela folha de ofício e eles andavam para todos os lados. Olha aqui, a minha filha escreve com 3 anos. Piraram o cabeção. Pô, Mas mas aí 3 anos, não, porra, que criança, eu tenho sobrinho de 3 anos, é pô, muito é louco, fenômeno sabe? mesmo. Mas aí tem uma explicação, Duda, porque é o seguinte, e eu não sei se eu posso começar contando já a minha Por história, né? favor, óbvio. Eu tenho esse hábito de me preparar, então ontem eu fui fazer uma pesquisa, quase uma árvore genealógica para entender por que eu sou assim. E é o seguinte, eu nasci numa família que não era de extrema pobreza, mas era pobre, né? Uma família, daí estou contando e revelando em primeira mão para o meu querido amigo Duda Garbi, que eu conheci como Sim, Eduardo Mancuso ainda, né? verdade. Nasci numa família que veio de Santa Catarina. O meu pai, Duda, veio na boleia do caminhão, assim, quando era criança, né, adolescente. E os meus avós, né, de pai e de mãe, vieram de Santa Catarina. Vieram lá atrás no caminhão, assim, jogados como se fossem melancias. E vieram para cá, para Porto Alegre, para tentar uma oportunidade de vida, né? De verdade, conversei com eles ontem, meus avós já faleceram, então eu conversei com meu tio-avô, que é gremista. E eu fui entender dele, né? Falei, tio amor, fala para mim como é que era, como é que vocês vieram de Santa Catarina. Eles falaram, a gente veio porque lá não tinha nada, não tinha. Era plantar para comer, né? Em terras que eram muito ermas. O nome da cidade é Sombrio, né? Veja só, Sombrio, ali, ermo, turvo, que é bem pertinho de Criciúma, onde eu também tenho um amigo que é o Douglas, né? Que conhece Sombrio, já foi lá nos visitar, inclusive. E ali a minha família vem e começa a construir a partir daí. Então, a geração do meu avô e esse meu tio-avô, que chama Valmor, eles vieram. E no começo eles eram. Na época não precisava concurso, né? Então, eles vieram para cá para trabalhar e conseguiram algo na prefeitura. O meu tio Valmor foi gari, né? Ele varria as ruas da Zenha, ele me disse. E o meu avô foi do caminhão do lixo, né? Lixeiro. E até hoje, o meu avô morreu faz 2 anos, e ele, quando os garis, os lixeiros, né, os caras do caminhão de lixo passam na frente ali da casa onde ele morava, que a gente mantém, que é em Belém Novo, eles pedem ali água e comida, porque o meu avô sempre dava, porque ele viveu aquilo, né? Olha que doido, que maluco. E eu falo isso, é a geração do meu avô, né? Que não estudou, não, ele era analfabeto, né? Morreu sem saber escrever, ele assinava o nome dele só. A da minha mãe já melhorou um pouquinho. E olha onde está a minha geração, né? A minha geração estudou e se formou, que para minha família, eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade. E eu tô contando tudo Tu- isso para dizer que a minha mãe, quando ela não tinha onde me deixar, ela era tia da cantina da escola. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama bar, né? Mas acho que São Paulo, Rio é cantina. Então ela fazia os pastéis, os risoles. Talvez quem esteja assistindo essa live conhece minha mãe. Vários alunos do Colégio São Pedro me falam isso, falam, ai, a tia do bar, que saudade da nega maluca, do enroladinho de salsicha. Na época não tinha essa coisa de saúde também, né? Então era muita fritura. Eu falo, ah, tia do bar, que era minha mãe. E por essa sorte da vida, eu pude estudar num colégio particular, porque daí ela sendo No São Pedro, funcionária no caso. no Colégio São Pedro, exatamente. Então, onde estudou a Fegaray, foi minha colega de Sim, colégio, sim, de sim, sim. vôlei, a doutora Liz, que tu conhece bem, né? Claro. O Jorege estudou lá também. Sim, sim, sim. Então, Não, é um é um colégio colégio conhecido, pô. É um colégio marista, né? Com conhecido, é o formação Marista. bem É, disciplinada, né? Eu falo que eu sou filha da PUC e sou filha dos maristas. Champanhar tá ali comigo em toda a trajetória. é. E aí, Duda, todo esse arrazoado é para te dizer que quando eu era pequenininha, com 3 aninhos, como a minha mãe não tinha onde me deixar, ela me levava às 6 da manhã. A gente saía de um bairro da periferia de Porto Alegre que chama Jardim Leopoldina, íamos para o colégio. Eu ficava ali esperando, né, no bar, sentadinho, enquanto ela fazia as coisas, e eu via as crianças tendo aula. Então eu queria muito aquilo. Eu queria entrar na sala de aula. O que eu fazia? A Kelly ia lá, pequititita, e sentava na porta e ficava baixadinha, deitadinha, tentando ouvir por baixo da porta. Tipo um Caramba. cachorro. Sentava no tapete, igual um Sim. cachorro. E ali
eu não podia entrar no colégio, porque eu tinha 3 anos. Né? Na época chamava Jardim de Infância, eu não sei como que é hoje, se é Também não pré-escola, sei. enfim. E ali foi que eu comecei a ter esse interesse por estudar. Olha que doido. Talvez se a minha mãe fosse faxineira numa casa, ela teria que me levar e eu não teria essa oportunidade. Ela foi, né, da cantina, e aí ela me levava junto. Eu ficava ali até que a professora disse um dia, deixa ela entrar, né? Porque se ela tá aqui embaixo no tapete, embaixo ali, né? Deixa a guriazinha aqui com a gente, pô. Coitada, né? Uma criança, como é que não vai, né? Só que tem essa coisa, era funcionária, não era, né? Minha mãe sabia do limite para não incomodar numa escola, né? E os irmãos Marissas foram, eu sou grata até hoje. E tá bom, deixa ela ver como é que vai ser e tal. E aí, quando eu entrei na escola, com 3 anos, sabe, eu Sim, explodi, eu foi comecei muito a. rápido. Foi muito, eu me desenvolvi muito. Aham. E ali foi que teve esse despertar. E aí, claro, eu passava o dia na escola, né? Não porque eu era aluna, mas porque a minha mãe tinha que me levar. E ali a meu passatempo era ir na biblioteca, né? Eu ficava lá lendo todos os livros e tal, ficava alucinada. Me lembro da gente voltar pegava um ônibus que chamava Viamão, que era o que levava lá para esse bairro chamado Jardim Leopoldina, que é na periferia. É perto de Alvorada ali, do Rubem Sim, não, Berto, tô Zona ligado já que é. Baltazar, sabe? E ali a minha mãe voltava, a gente voltava no banco da frente, que hoje seria o banco reservado para idoso e coisa, né? Hoje já tem mais essa clareza. Voltava ali no colo da minha mãe e ela ia lendo para mim. Essa é a minha. Por isso que eu acho que E, veio essa mulher. não, a história é maravilhosa da oportunidade, né? De tu ter uma chance e meio que agarrar, assim. E essa chance também acabou acontecendo com um texto que tu escreveu. Eu quero entender como é que foi isso, porque eu sei da história, eu quero que tu conte um pouco dos bastidores disso aí. Que é a primeira vez que tu, ou não sei se é a primeira vez, enfim, mas que tinha um prêmio dentro da RBS para novos. Como é que chama o nome do prêmio? Era para. Jornalista por um dia, era Dia das Isso. Crianças. E aí, o que foi isso? Conta pra nós. E aí, Duda, quando eu tinha 11, 12 anos, a minha mãe sabia que eu adorava ler e escrever. Eu tinha isso para mim, as minhas professoras sabiam também. E aí, a minha mãe falou: olha, tem um prêmio da Zero Hora, que é para Dia das Crianças, que é jornalista por um dia. Minha mãe sempre, sabe, mãe babona, assim, ela falava: tu tem que escrever, tu tem que escrever. E deu, ai, tá, mãe, aham. Né? E aí eu realmente me inscrevi e eu fiz um texto, tinha que fazer uma redação, que seria, né, para uma criança, adolescente, 11, 12 anos. E o que que eu fiz? Eu fiz um texto sobre política. Olha que criança com 11, 12 anos, eu falo: mãe, tu não me deixava ver Galinha Pintadinha, Patati Patatá, Chaves? Por que uma pessoa com 11 anos escreve isso? E o Davi Coimbra leu esse texto, ele ficou chocado. Porque eu Então, mas era o falava, que o texto, assim, era política em que sentido? não, Tipo, eu fiz uma crônica sobre a política ser uma montanha russa. Que os políticos sério? sobem. Te juro por Deus. Pena que eu não tenho. A minha mãe guarda em casa, sabe? Não Ah, tem mas no tem que total. guardar mesmo. E aí ela guarda. O papel tá amarelo lá, tá todo podre, mas ela guarda. E era assim, ó, os políticos, eles entram na eleição. Tá escrito bem assim, se achando hostais, entre aspas, eles sobem a montanha russa. E aí vem o mandato, daí eles descem, porque daí é cheio o mandato, né? Eles veem a realidade e tal, e que o eleitor tem que saber escolher. 11 para 12 anos. Eu tava na, sei lá, quinta, sexta série. Tu imagina uma criança escrever isso. E ali eu escrevi esse texto, e claro, né? E foi selecionado, sabe por quem? Olha, isso é outra curiosidade. Pela Rosane de Oliveira. Não, eu ia chegar nisso aí. É bizarro. Hoje tu trabalha com as Bizarro. pessoas que te avaliaram, então, tipo, pelo tempo, é bem isso que tá acontecendo contigo. Sabe aquele meme, o início de um sonho deu tudo certo? É bizarro. É bizarro porque tu imagina que... E eu só fui descobrir isso depois, porque na época, né, eu nem sabia quem era. Eu tinha 11 anos, não sabia que era Rosane de Oliveira, né? E aí, quando eu fui fazer... A minha mãe foi se mudar de casa, daí ela disse: Kelly, vem aqui ver pegar tudo que é teu, que tu não quer mais, porque eu vou botar tudo fora, louca. E eu falei: comecei a olhar. Aí eu achei uma foto, a Rosane, assim, bem novinha, de cabelinho batidinho. Daí eu falei: Rosane, olha isso aqui.
Então ela falou, meu Deus, eu selecionava os textos da editoria de política, eu selecionei teu texto. E aí a gente achou uma foto que eu tô bem criança, com uma tiara, um cabelo horroroso, minha mãe botou camisa em mim, porque ela, nossa, vai na 0 hora, sabe? Tipo, botou a criança, eu ali toda... E esse dia foi muito bizarro. Quem organizava esse concurso era o Carlos Urbim, marido, né, que já morreu, Urbim, maravilhoso, marido da Alice Urbim. E aí, nesse dia, Duda, aí eu fui conhecer, eu digo, olha, o que é isso, uma criança? Eu fui conhecer a redação da 0 Hora, a rotativa, né, que nem tem, hoje é um parque gráfico separado. Fui lá. E nesse dia, né, todos sabem, sou colorada, eu encontrei o Falcão, que para nós era assim, ó, meu Deus, né, Paulo Roberto Falcão. E aí minha mãe levou aquelas máquinas antigas, né, de filme, e eu e meu irmão podia levar, né, a mãe, pai, irmão. Aí fomos eu, meu irmão, minha mãe, e a gente falou, cara, vamos tirar uma foto com o Falcão, que demais, pô, pra nós, assim, né, os caras de chinelão. Putz, que incrível. Aí minha mãe tirou a foto e o Falcão, nunca me esqueci, ele falou assim, vamos tirar outra, porque às vezes queima, né? E a minha mãe, não, imagina, seu Falcão, o senhor fica à vontade. A porra da foto queimou. Queimou. Meu irmão e eu nunca esquecemos disso, porque Tia, daí até hoje... que boca que tem o homem, hein, tia? Paulo Roberto, né, gente? Não é à toa que é É o rei. um dos maiores ídolos. O Kelly, tá, aí tu sai do colégio e já entra na facul, já escolhe jornalismo ali, tipo assim, esse texto fez tu dizer assim, cara, é isso aqui que eu vou fazer da vida, não tem nenhuma dúvida, tipo assim, tô talhada a trabalhar na RBS, não é nem do É jornalismo. meu sonho era trabalhar na RBS. Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer, porque daí eu não sei como eu aprendi que a Famecos, né, e é verdade, a PUC, a Faculdade de Comunicação da PUC é muito reconhecida nacionalmente. Então, com 11 anos, eu falei, eu vou fazer jornalismo na PUC e letras na URGS. Porque a faculdade de jornalismo na URGS não é tão boa. Eu não sei quem me falou isso, mas eu botei isso na minha cabeça. E foi isso que eu botei. Eu vou fazer jornalismo na PUC, letras na URGS. E para qualquer pessoa que me perguntasse, com 12 anos, eu fazia a mesma resposta. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falava isso, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Como eu falei para vocês, eu entrei no colégio bem cedo. Com 16 anos eu já estava, né, 15 para 16, né? Eu já estava fazendo o vestibular e para ingressar no jornalismo. E eu tinha isso. E a minha mãe E tu falou, te formou nas duas? em letras não me formei, vou falar porque que eu não me formei. Porque o que aconteceu? A minha mãe falou, bonita, quer estudar na PUC, que legal, né? Não tenho dinheiro, quer ser engraçadinha de estudar na PUC, vai pagar. E, né, porque eles não tinham dinheiro. Ela falou, então tu vai arranjar um jeito de pagar. E o que eu fiz daí? Eu saí do colégio, fiz um concurso público para trabalhar no hospital, um concurso seria relacionado ao governo federal, né, para trabalhar no serviço público. Minha cachorra tá aqui, Duda, eu vou mostrar para todo mundo que ela está enlouquecida, ó. Vai lá, Nina, olha lá o Duda Garbi, ó. Bah, o meu tá quietinho aqui do lado também. Se eu mostrar, ele enlouquece. Mas ele tá dormindo. Ufa. E aí o que aconteceu foi que a minha mãe falou, tu vai ter que pagar, porque eu não tenho dinheiro. Daí eu fiz financiamento, fiz né, todos os programas de bolsa que tinha, eu me inscrevi. Realmente a gente não tinha renda suficiente, né? E eu fiz esse concurso público, passei. Um concurso que eu fiz, eu não tinha 18, então eu não podia assumir, que era o primeiro, passei para os Correios, não podia assumir. E o do Conceição, daí podia, eu fiz 18 logo um ano depois, e aí eu comecei a pagar a minha faculdade, paguei depois também, né, com crédito educativo. E a minha mãe, como ela falou assim, jornalismo não vai te dar dinheiro, tu vai... né? Visionários as mães, não precisa muito para saber disso, mas tá né? tudo certo. E eu bati pé, não, mas primeiro ela falou para eu fazer direito, porque ela achava que como eu tinha uma capacidade, ela dizia, de aprendizado muito grande, falou, vai ser muito bom no direito e tal. Daí eu fiz direito na URGS, mas não tava pé da vida. Eu falei, não quero fazer isso aqui e tal. E no primeiro ano, eu não, obviamente não passei, porque eu tava assim, eu fiz o vestibular irritada, brava, e o direito era uma pontuação um pouco maior. Hoje eu penso que eu deveria ter feito o direito, mas tá bem, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, tá tudo bem. E aí eu fiz letras, né, no ano seguinte fiz o que eu queria, que era letras, passei, e comecei a estudar lá. Só que eu precisava trabalhar, eu não tinha escolha, eu tinha que trabalhar. Então, como é que era a minha organização? Eu trabalhava, eu tinha todos nós temos 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, e a madrugada, que é quando a gente dorme.
Então, Dorme, né, tia? Porra, pelo amor de Deus, né, Kelly? né? Tu não vai me contar madrugada pra... Mas mais ou menos, porque o que eu fiz, Duda? Eu fazia estágio de manhã na Rádio Bandeirantes, onde conheci Eduardo. Eu Sim, fazia tu era ali, plano eu das lembro. 5 da manhã até o meio-dia. De tarde, da 1 às 7, eu trabalhava no Fêmea para pagar minha faculdade. E das 7 às 11, eu fazia Famecos. Então, faltou horário para eu fazer a letras. Ela não coube mais. Na Eu tinha... timeline da vida, isso é aquele 2005 que a gente era da Band? Ou Exatamente. é 2005? 2006. Tá. 2005, É, 2006 ali. eu fiz a Band em 2005, então a gente, de repente, tu ficou um pouco mais, né? E aí, de repente, te estendeu um pouco mais. Mas tu tem antes de entrar na RBS, que tu entra ali por volta de 2006? Não, 7, 2000, acho, né? sabe o que eu sei? Foi o ano que Inter foi campeão, o mês que o Inter foi campeão da Libertadores. Agosto de Então, 2006. em 2006. Mas tu tem uma passagem pela Folha, em qual momento? Eu tenho, antes disso, que ali Ah, tá. nossos caminhos se cruzam em mais de um Perfeito. momento. Eu tenho Kazuca, e tu Ah, imagina, tá, mas... isso é a meu estágio no Kazuca foi em 2004, por Tá, ali. então foi antes de mim. Eu E entro em não, exato, tu entra depois. 2007. Eu entro em 2007. E a Folha entra quando eu vou para Brasília. Quando eu fui para Brasília, daí é outro momento que a gente não pode entrar já, porque eu entro na RBS 2006. Uhum. Eu entro como estagiária da noite. Ninguém queria essa vaga, porque era a vaga que tinha que cobrir assassinato, incêndio, só porcaria, assim, no sentido de coisas trágicas, sabe? E eu peguei essa vaga, eu trabalhava até meia-noite, 1 da manhã, e eu me lembro quando eu entrei que a editora falou assim para mim, uma amiga até hoje, né? Hoje ela tá em São Paulo, a Giane, ela falou, putz, porque hoje o meu cabelo é curtinho, eu era loira, com cabelo na cintura, assim, um visual meio surfista, sabe? Me achando. E aí eu entrei e ela falou, preconceito, né? Ela falou, putz, botaram uma estagiária dessas que não vai saber fazer nada, chegou aí que é patricinha, sabe? Bem estereótipo, patricinha, que não vai apurar. E eu cheguei com, assim, a faca nos dentes, louca, trabalhava que nem uma condenada. Eu ficava ali, eu pedia para ficar mais, pedia para fazer boletim, e de manhã era o programa do Macedo, então eu deixava o material pro programa do Macedo, o Macedo amava. Era assim, ó. Mas já era rádio? Ou era. Já era rádio. E Rádio de gaúcha? rádio. E eu entrava ao vivo na Gaúcha, exatamente. Entrava Perfeito. com as notícias. Era o Silvio Benfica, o apresentador do Plantão extinto Plantão Gaúcha. E eu entrei nessa época ali. Aí quando... Esse é outro episódio legal de contar. Hoje eu vou abrir tudo aqui, só você sabe, ninguém sabe. Quando eu fui para 2006, então 2007 acabou. Só podia fazer um ano de estágio na Rádio Gaúcha. Acabou. E ali eles falaram, nossa, ela é a nossa melhor estagiária, a gente precisa contratar ela. E surgiu a vaga de produção do programa mais importante institucionalmente, né? Eu acho que o Gaúcho hoje é o programa mais, né, que todo mundo está saindo de casa, mas o Atualidade tinha essa coisa institucional, que é de ouvir ministro, de ouvir, né, deputado, senador e tal, governador, então tinha isso aí. E como é que tu vai botar a estagiária do plantão das mortes para produzir esse programa, né? Então na época era o André Machado, o jornalista que apresentava, hoje é o Daniel Escola, e aí eles queriam puxar um outro produtor e me botar no programa que era a tarde do Lazier. E agora eu vou contar uma coisa, o Lazier vai ficar bravo comigo. O Lazier falou, eu não quero, porque a guria que tá, sabe, que ela na novinha, assim, né? O Lazier vai ficar bravo. Mas é verdade, essa história ele confirma. Ele falou, não. Então ele falou para o André, então pega para ti. Se é tu que quer contratar, né? Pega para ti. O André falou, então tá, vou pegar para mim. Tá bom, dá segurinha. Beleza. E aí, Duda, eu peguei assim, ó, eu falei para ele, não, tu não vai te arrepender, né? A louca, alucinada aqui. Eu falei, Sim. daí eu botei tudo que era ministro no ar. Na época estava começando o Twitter, eu falava com os ministros pelo Twitter. Hoje todo mundo fala pelo Twitter, né? Mas tipo, era mato. E eu falava com os ministros. Não era Matos? É Matos. Eu vou falar Matos Lucrécia. Qual é a chance de uma pessoa com esse sobrenome dar certo? Ah, não. O Lucrécia não ia dar. Eu só quero voltar um pouquinho só para entender. Tu entra na RBS como estagiária, mas assim,
zero indicação, zero. Realmente é no programa de estágio da RBS. Ou tu Era veio uma com o teu. prova, tinha que fazer uma Olha prova. só, fui eu que escrevi aquele texto, te lembra de mim? Não, eu entrei, Duda, e era uma prova real, oficial. Tinha prova de inglês, de conhecimentos gerais. Tu tinha que dizer o nome de 5 ministros. Aliás, na Bandeirantes eu fiz a prova também. Quem me aceitou e viu a prova foi Aplicou. a Milena Scheller, que me contratou depois. E aí, depois nós fomos juntas para Gaúcha. Veja só, eu tô tentando botar o celular pro meu cachorro não comer o fio. Não, E aí, vai, te organiza no teu. Dá pra te ver, eu vou o som botar tá pra... bom, tá tudo certo. Tá tudo Tá bem certo. bom, tá bom, bom. Tá Tá. ótimo. Aí o que aconteceu foi que eu entrei para fazer prova real oficial. Naquela leva entramos na rádio, eu, o Felipe Daroit, o Bruno Bertuzzi na época, o Paulo Ledur, acho que entrou por aí também. Entramos todos nessa, o Maurício Toneto, entramos todos nessa leva, só que para mim ficou a vaga pior. Para mim não era pior, né? Porque eu sou bem tranquila assim, né? Eu louca para trabalhar. Era o meu sonho era botar aquela cordinha. Era aquela cordinha. Quando eu via, porque os estagiários às vezes usavam para se exibir lá na PUC, né? Da cordinha da RBS. Eu ficava pensando, um dia eu vou botar essa cordinha aí, né? Esse raio dessa corda. Eu fico impressionado com a tua memória política, tá até meio PVC da política, assim. Eu ouço lá a coisa, aí entra o cara, não, porque esse cara foi isso, entrou no Siqueira, tal partido, aí saiu, foi no outro, é meio PVC, né? Eu quero saber, isso é natural ou é estudo? É de quem lida com isso? Não, eu vou falar porque eu sei, porque eu já conversei com uma pessoa que o PVC consulta. E aí, Duda, eu e o PVC temos métodos muito parecidos. O cachorro tá aqui, peraí. Deixa eu acalmar. Eduardo Gabar tá me ajudando. Posso mostrar o Gabar? O Gabar vai ficar Claro, bravo? pô, óbvio. Como é que Beijo eu pro viro tudo Gabardo, daqui? meu amigão. Olha ali, ó. E aí, Gabardinho? Ah lá. Ah, ô Gabardo, fica, né? Guarda o dog aí, daqui a pouco a gente libera ela, pô. E olha aqui, Pronto. Duda, é um amaciante, ó. Que eu boto. Ah, ele tá segurando o celular. É isso aí, é isso aí. E aí, o PVC faz. Eu não sabia, mas agora eu já sei que eu e ele fazemos uma coisa parecida, que é o quê? É tu telefonar para as pessoas para qualquer coisa. Eu sou muito CDF, assim, eu sou mesmo real oficial. Eu telefono para as pessoas quando eu vou fazer alguma entrevista ou alguma participação, algum comentário, mais ou menos que vocês fazem no esporte também. Mas eu telefono para muita gente. Na entrevista que a gente fez com o Lula, por exemplo, né, que fui muito xingada pelos petistas, muito, queriam me matar porque eu perguntei se o Lula roubou. E ali eu liguei para, eu acho que no mínimo 10 pessoas. Então, para eu ter esse tipo de memória, para eu fazer esse tipo de análise, para eu conseguir levar, porque o ouvinte, ele tem que ter a melhor informação. O ouvinte, o telespectador, o cara que está nos assistindo aqui na live, ele tem que ter a maior quantidade de coisas. E eu não posso ser pega desprevenida. Então, eu liguei para a jornalista da Folha, para a jornalista do Estadão, liguei para uma correspondente lá nos Estados Unidos, que eu sabia que tinha acompanhado a cobertura muito da ascensão do Lula, para a menina que fez o documentário Democracia em Vertigem, liguei para deputado, para deputada, para gente que acompanhou o Lula antes, para gente de oposição, falei com o pessoal do MBL. Eu sou muito CDF para fazer as minhas coisas assim. Isso é bom, isso é ruim, né? Isso é bom porque o trabalho sai bom, mas a gente fica meio louca também, né? Não, mas o Kelly, não é só com grandes personagens da política nacional, tipo Lula, ou não importa o lado, né? Mas eu digo grandes personagens. Até com assim, políticos menores, vamos dizer assim, tu tem a memória de saber se o cara chegou a trabalhar em alguma secretaria, né? É isso que me impressiona. Sobre as fontes, como é que tu conseguiu ter boas fontes? Como é que tu fez esse relacionamento, já que a política, com 12 anos, tu já disse que é altos e baixos. Então, né, tu sabe bem isso aí. Quando eu fui para o Atualidade, eu acho que ali vira a chave, assim. Eu não tinha tanto, eu tô sendo generosa comigo, eu não tinha conhecimento de política ali, né? Eu ali, quando eu recebi essa oportunidade, eu falei, cara, eu vou agarrar isso aqui. Pode deixar, Gabar, tá tudo bem. O Gabar tá nervoso que o cachorro tá aqui. Tá tudo bem, o cachorro tá aqui embaixo. Quando eu fui pro Atualidade, na época a Ana Amélia era apresentadora e Duda, a Ana Amélia é uma
professora, vamos falar assim, né, entre aspas, espetacular. Ela, bom, não à toa, ela foi para política depois, né? Porque ela tinha uma coisa de relacionamento, uma coisa institucional, né? Com o nome dela era muito forte, ela era chamada pelo nome, pelo presidente Fernando Henrique, pelo próprio Lula, por todos os presidentes a tratavam assim como alguém realmente relevante. E ali começa, eu falei, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que entender desse próximo. Então eu li a Duda, e eu tenho esse hábito até hoje, 4 ou 5 jornais de manhã. Então eu lia, como eu leio hoje, Folha, Globo, Estadão, Valor quando consigo dar tempo, li as colunas políticas, né? Na época era Renato Lopretti no painel da Folha, li o Anselmo Góes no Estadão, no Globo, perdão, o Moreno, que se tornou meu amigo depois, tá vendo que ela tá latindo. O Moreno, lia tudo. Eu ficava rata de leitura de coluna política. E as fontes que tu me perguntou, para esse momento do atualidade, eu precisava fazer esse contato, porque qual era o grande pulo do gato? Era quando uma entrevista, como vocês veem hoje, saía no Jornal Nacional, né? Então a gente fazia entrevista, sei lá, com o ministro dos Transportes e ela repercutia nacionalmente. Para nós pode parecer pouco, mas para uma rádio que é do Rio Grande do Sul, que é da pontinha do Brasil, tu repercutir em São Paulo, isso é muito forte. Numa época que não tinha essa força de Twitter, redes sociais, e a gente levava as entrevistas da atualidade para esse lugar, né, que era de muita repercussão. Então eu comecei a cultivar as fontes ali. E eu, Duda, eu atacava por todos os frentes. Então se tu era o deputado Duda Garbi, eu te atacava no Twitter, no Facebook, eu conhecia a tua mulher, eu ia atrás, se tu tivesse amante, eu conhecia a tua amante, porque eu cercava, e até hoje eu cerco. Quem eu vou atrás já sabe que eu vou e eu pentelho mesmo. E alguns acabam se tornando não amigos, né? Porque acho que não é Eu ia te amizade, mas perguntar para assim, manter e manter confiança. essas fontes. Confiança total. Um whatsapzinho de vez em quando, perguntar como é que tá, elogiar alguma coisa que fez, ou sempre tá tentando saber e ficar sempre próximo de fontes importantes. É assim que tu O mantém. tempo todo, com muito respeito, assim, eu sou... Às vezes até me falam isso, tem gente que acha assim, ah, mas tu não é dura com os entrevistados. Eu acho que eu sou dura, mas eu tenho muito respeito. Eu não gosto muito do tom mais inquisitório, que seria parecido com as entrevistas do Jornal Nacional na eleição, né? Em que eles apertam e sugam a pessoa. O timeline tem um perfil um pouco diferente, que é de conversar, senta aqui, toma uma cachaçinha, vamos lá. E aí a gente acaba tirando coisas da pessoa com essa postura. Mas eu falo sempre. E aí, quando eu fiz esse negócio do Atualidade, que era marcar entrevista de rádio, todos os políticos de Brasília me conheciam todos. Então, quando eu fui para Brasília a primeira vez que a RBS ia fazer uma entrevista com a então candidata Dilma Rousseff, eu fui como produtora, todos falaram, eu falei, mandei para vários assim, ministro, eu vou estar tal dia aí. Ele falou, meu Deus, você tem que vir aqui no meu gabinete, vamos nos conhecer, vamos lá e tal. E aí, tipo, eu me lembro que a Rosane foi comigo, né? Eu levei a Rosane junto, porque né, eu era uma guria. E aí nós fomos e tal. E para mim, Duda, quando eu cheguei em Brasília, eu olhava, Brasília, não sei se já foi a Brasília, né? Tem aquela avenidona que vai até a Esplanada dos Ministérios, né? E de um lado o Ministério A e o Ministério B. Era como se eu estivesse na Disney. Sabe, uma criança quando vai assim, nossa mãe, olha a princesa, o castelo da Cinderela. Era nossa, o Ministério do Planejamento, meu Deus, que bom. Eu fiquei igual. Ali eu falei, eu quero para aí. Eu falei, eu preciso, eu quero. É uma coisa que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas da época. O Clécio Santos era o chefe da sucursal de Brasília. Comecei a dar uma sondada. Carolina Bahia, minha amiga amada. E eu fui para. Até um deputado me convidou para ir. Eu ia trabalhar porque eu quero ter essa experiência. Brasília preciso. Sabe, jogador que quer jogar na Europa? Era eu que, para Brasília, para mim era tudo. E ali comecei a conversar e tal. E o Clécio, que era o chefe da sucursal, me fez esse convite para eu ir para a redação da RBS. No meu primeiro ano, eu voei tanto lá que a Folha me chamou, que é a pergunta que tu me fez. E aí tu vai dar um pulo para a Folha e volta. Eu fui para a Folha por indicação de uma das pessoas mais incríveis que vocês conhecem do jornalismo, mas eu conheço porque é minha amiga pessoal, que é a Andréa Sadi. Peraí, aqui, voltei? Eu vejo que... coloca no modo avião, senão vão te ligar. É a Andréa Sadi, né? Que hoje tá, poxa, tá extremamente em voga porque ela tá voando lá em todos os espaços dela, em Globo News, etc e tal. Aí ela te indica e aí te leva pra Folha.
me leva para Folha, né? Eu fui, isso eu tinha, e foi muito louco, porque imagina, eu tinha pouco tempo de Brasília, mas a Andrea falou, cara, tem que contratar ela tem fonte, ela é ligeira, ela é rápida, ela tem acesso aos bastidores, contrata. E aí eu, nossa, eu fiquei muito surpresa e também nervosa com o convite, porra, é a Folha de São Paulo, né? Seria jogar no Barcelona. Aí eu, caraca, o que eu faço e tal, mas recebi força da minha mãe na época, porque tem uma coisa, gente, gaúcha é muito bairrista, né? Então, ir pra Folha era muito legal, mas era me afastar do Rio Grande do Sul, né? Era tipo cortar o cordão umbilical com o Rio Grande do Sul, porque lá na RBS eu trazia o que o deputado gaúcho pensa, o que o senador gaúcho pensa. Na Folha era cobertura de palácio e era governo Dilma, era julgamento do mensalão, era uma loucura. E eu falei, vou, porque cavalo encilhado não passa duas vezes, eu vou e bora lá. Aí eu fui para Folha, isso em 2011, 12. Eu tive uma experiência na Folha incrível, fiz amigos maravilhosos, como a Deia já era minha amiga, né? Mas a Andréa Sadi, a Natuza Neri. Não, olha, todo mundo que tá lá em cima hoje, né? Renata Lopretti, Vera Magalhães, são minhas amigas, assim, por quem eu tenho carinho imenso. O Bernardo Melo Franco, que é meu amigão da Então, vida. essa passagem da Folha, ela é absolutamente importante para a tua construção de fonte, de bastidor e de tudo mais. Tipo, sem essa passagem, realmente, para ti, ela é extremamente significativa, né? Marcante, Duda. Ela é determinante, porque ali tu deixa de ser a RBS, que, com todos os seus méritos, é um veículo que trabalha e quer trabalhar para o Rio Grande do Sul. Ali eu era Kelly Matos, né? Brasília, Folha de E a São tua Paulo. função qual era lá? Eu era. Existe como tem o setorista de Grêmio, de Inter, eu era setorista de Palácio do Planalto. Palácio do Planalto é o prédio, né? Vou falar coloquialmente aqui, é o prédio onde trabalha o presidente da República. Na época era Dilma, depois o Temer, hoje o Bolsonaro. É o prédio de trabalho. Então, ali nesse prédio, como tem nos clubes de futebol a sala da imprensa, ficavam os repórteres, e ficam até hoje, para ter agilidade para uma cobertura. Brasília tem setoristas em vários pontos. Tem o setorista de Palácio do Planalto, né, setorista de presidência, tem o setorista de Congresso, de Câmara, de Senado, tem o setorista de Minas e Energia, né? Estou falando aqui de forma coloquial, mas é basicamente tem o setorista de Ministério da Fazenda, porque aí é mais fácil de tu acompanhar a cobertura e não perder nada. Lembra que tem aquele cercadinho no Palácio da Alvorada? Quem ficaria Sim. setorista de presidência, seria o que eu fazia na época, né? A Dilma não tinha esse hábito de sair ali. Mas a gente, quando ela tinha alguma reunião importante, ia para lá para a gente acompanhar essa movimentação. Ali na Folha eu fui isso. Durante 4, 5, dá quase um meio ano, assim. Só que eu tive, enfim, né, alguns percalços no caminho que nem cabe eu falar aqui, porque isso eu posso te falar pessoalmente, mas é que tive uma situação um pouco chata, assim, que eu não gostei Uhum. muito. As pessoas que me conhecem Coisas sabem, pessoais, né? pessoais que aconteceram. E na época eu pensei, caraca, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque eu acabei de dar um passo gigante, eu vou ter que voltar atrás. Como é que eu vou fazer isso, né? Vai ser um decréscimo para mim. Mas aí a RBS, olha como Deus é bom, assim, né? Eu acredito muito nessa força de Deus, os orixás, estou com uns orixás aqui. Na época, antes do. Olha, quando eu fui para Brasília, eu nem comentei isso. Eu fui repórter do jornal, eu fui repórter da coluna da Carolina Bahia. Eu era só canetinha aqui. E isso dá muita fonte também, Duda. Quem faz coluna, porque tu quer saber só os bastidores, né? Por que o Duda Gato tá fazendo essa live comigo? Quem é que deu essa letra para ele? Por que o Grêmio contratou, vendeu o Everton agora e não. Sabe, era só bastidorzinho, assim, né? Tem o jornalista da matéria, né? Que vai lá. Mas esse bastidorzinho ali, né, é o caldinho. E aí, quando eu fui para a Folha, também a RBS viu, né, o tamanho que eu tava. Falaram, não, o Léo Sabala tá voltando para Porto Alegre, né? O Léo veio também para ser apresentador, a RBS Notícias e tal. E a gente quer de volta, sendo repórter da Rádio Gaúcha. Daí meu olho fez assim, né? Sabe, eu fiquei, a gente quer de volta e fazendo a reportagem, trabalhando com os vídeos para, na época, zerohora.com e também assinando matéria. E aí eu avisei a Folha e a Folha, tipo, dobrou meu salário. Eu nunca contei isso. É a primeira vez que eu conto. Mas aí eu tinha uma situação X, né, que eu
Tem coisas que valores valores não de dinheiro, mas valores Sim, pessoais são inegociáveis. pessoais são inegociáveis, né? Como ser humano, para tu te manter íntegro, né? Eu não falei, ali escorreu uma lágrima. Olha, mas hoje tu não. Bom, a gente vai falar no Não, final da live o crescimento profissional que tu vai ter em breve, mas são oportunidades que aparecem. Aí quando é que tu volta para Porto Alegre? Porque eu quero falar também do episódio de sala de redação, que eu tive muito próximo de ti disso. Quando é que tu vem para Porto Alegre em definitivo? E daí, quando eu voltei para a rádio, ali deu explodir. Quando eu voltei, porque daí eu já tinha todo esse conhecimento, eu voltei para ser repórter. Aliás, Brasília ainda, tá? A gente tá em Brasília, fui Rádio Gaúcha, bombei lá, porque aí eu entrevistava todo mundo, eu entrevistava quem, sabe, quem, as pessoas aí me conheciam, né? O presidente da Câmara, do Senado, me dava um exclusivo, eu bombei. Ali eu fiz, sabe? E ali a RBS, o Daniel Scola, meu querido amigo, um dos jornalistas mais competentes que eu conheço, um gestor incrível, ele falou, ó, tô montando minha equipe, porque teve a transição ali na rádio, né? Tô montando a minha equipe. Eu tinha uma questão pessoal também, que eu pensava em voltar, né? Uma questão de formar família aqui, eu queria estar perto da minha mãe, minha avó tinha morrido naquele ano, então eu pensei, cara, preciso estar perto. Aliás, eu tava com câncer, e eu queria, eu senti que eu tinha que estar perto da minha mãe, foi vários fatores, mas o Daniel falou, eu tô montando minha equipe, eu quero que tu esteja na minha equipe. E eu voltei, daí a gente construiu juntos, né? A Andressa era chefe de reportagem, o Escola era o editor, e o Ciro Martins era o gerente geral. E ali, quando eu voltei, eu não voltei, as pessoas acham que eu voltei, tipo, para apresentar o timeline. Não, eu voltei para ser repórter, eu ia, tipo, fazer pauta em comunidade, falta de água, buraco na rua. E aí muitas pessoas falaram, nossa, mas que passo atrás que tu deu, né? E eu, assim, cara, vamos lá, tá? E eu fazia, tipo, eu cobria, uma vez eu cobri uma falta de água na vila, ai, como era o nome da vila da Nova? Marabá. Como se fosse o processo de impeachment da Dilma. Eu fui lá e fiz uma puta reportagem, a ponto de o prefeito, na época, subir, ir até o lugar, e foi até lá, subiu na caixa d'água para ver se tinha água. Essa foto tem esse aí na coluna da Rosane de Oliveira. Porque tu imagina, até vejo hoje, né? Tu imagina assim, uma coisa é o William Bonner, não tô comparando o Bonner, mas para falar, tipo, um cara grande, sei lá, a Sadi, Andréa Sadi, né? Ir lá e dizer que tá faltando água na comunidade do Rio, entendeu? Tem um peso, né? E aquilo ali, eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Quando pensaram no timeline, aí Te chamaram a colocaram junto. É, porque o ali, timeline acho que é muito significativo, né, para ti. O timeline deve ser um divisor de águas, mais total, um na tua carreira, né? Tu já contou uns total. dois bem importantes, mas não, o timeline é muito forte. É que o timeline ele até vem antes do episódio do Sala, né? O timeline o que é? É um ajuntamento de pessoas de perfis diferentes para mudar ali aquele horário, né? Foi assim que tu recebeu também a notícia? Pô, eu me lembro como se fosse hoje, onde eu estava, quando o Ciro me chamou e desenhou na sala, assim, num quadro branco, ele desenhou como seria. O Davi morava em Boston. Então, a primeira associação que a gente fez foi o Manhattan Connection, né? Ah, vai ser o Manhattan Connection, o Davi é o Diogo Mainardi, e eu e o Potter âncora, né? O Potter tinha muito mais experiência do que eu nessa coisa, porque eu era repórter, né? Eu tinha todo. Eu era super. Eu sou, né? Mas é que eu sou muito despachada, né? As pessoas veem essa coisa que eu sou muito maluca e tal, né? Uma cachaçinha. Mas o Potter fala muito isso, né? O Potter veio aqui e eu vim aqui, né? Ele veio da coisa FM, muito soltão, e eu vim dura, né? Do rádio, a gaúcha, a hard news, e acho que a gente se encontrou aqui, né? Eu amoleci um pouco e ele também né, seriou um pouco. E ali a gente construiu. Eu acho que não poderia ter outras três pessoas, sabe? Quando eu penso hoje, eu acho que a gente. Ali foi uma jogada de mestre da rádio. E também mudando o horário, né? Porque o Lauro fazia de 9h30 às. Era 1h30, mudando. Nós não somos os substitutos do Polêmica, né? Nós somos outra coisa, que nem se tu pegar o Bial e o Jô Soares. O Jô Soares era uma coisa, o Bial é outra coisa, não é? Tipo assim, não sentou na cadeira do Jô. A gente não fez um Polêmica, né? A gente fez um timeline que depois, veja só, né? Esse formato deu mas tão certo que a gente já vê outras, né, empresas, programas fazendo parecido, né? Um talk show na rádio. Eu acho que foi tem vários, né? Mas um grande divisor de águas. Grande, 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 assim. Não, Ali também acho.
Hoje eu acho o Timeline o melhor programa de rádio, assim, hoje. Hoje eu acho o melhor programa de rádio. É o que eu Ele mais gosto. tá na maior audiência da história dele. É um programa. Isso, eu chego a me arrepiar, assim. Ele é um programa que tá com audiência de jornada esportiva. Ele passou os horários nobríssimos, também por causa da pandemia, porque as pessoas acordam mais tarde, né? Também ter consciência disso. Mas Mas é a relevância dele, né? Tipo assim, as pessoas buscando a credibilidade de vocês e tudo mais. Tá tudo no seu devido lugar. É lindo e maravilhoso. Mas tem o episódio de sala de redação, porque eu me lembro que a gente começa junto, né? A gente é escolhido para fazer. E aí aqui cabem duas perguntas. Primeiro, é a decisão de aceitar uh, a razão disso e também depois a decisão de sair. Se foi realmente uma despirocada pela agressividade que o futebol impõe, ou se é uma decisão de carreira, né? De sim, realmente de direcionamento. Então, essas duas, assim, o início e o final dele. eu vou focar mais no final, que acho que é que as pessoas têm mais curiosidade, mas o início foi. Também tem uma coisa curiosa, porque eu estava em Brasília cobrindo o afastamento da Dilma, quando veio a notícia de que eu ia fazer o sala de redação. E aí que eu ia fazer a torcida, né? A gente tinha essa venda casada, porque a partir de agora, com a aposentadoria, não, mas a transferência do Lucianinho para a TV, eles me chamaram o Duda, porque o repórter de torcida seria um repórter torcedor. E para mim, Duda, é que o Pedro Erasmo também é um gênio, assim, né? Porque ele viu nos meus olhos, eu sou apaixonada por futebol, né? Até o episódio Torcida e Sala me fez eu baixar um pouquinho a bola, porque eu sou muito, muito apaixonada por futebol, desde pequena, com meu pai, com meu irmão. Meu presente de Natal, eu pedi para minha mãe uma camisa do Inter. A minha, sabe, eu vi o jogo, eu ia pro estádio, às vezes meu pai não podia levar, minha Dinda me levava. O meu sonho, eu falava, quando eu fizer 18 anos, eu dizia para eu, uma amiga minha super colorada também, a gente vai ir sozinhas no Beira-Rio, era o meu sonho, porque era um ambiente muito masculino, né? Tinha que amarrar um moletom na bunda para não ficar aparecendo e tal. Ia pro Olímpico ver Grenal, eu alucinada, eu debatia na escola, eu ficava brava, porque eu tinha uma professora de matemática que falava, Kelly, teu time chama internacional, mas nunca ganhou nada. É verdade, o Inter só tinha campeonato nacional na época, né? Eu sou colorada dos anos 90, fui formada nos anos 90, então não é qualquer um que debate comigo, porque eu fico pé da vida. E aí eu aceito, aliás, eu fico muito nervosa, o escola me dá notícia, fico muito nervosa, eu tive que, tava cobrindo o impeachment, e aí o funcionário lá do Renan Calheiros, na época era presidente, né, ele viu e fez um chá de gengibre para mim, o que seria o assessor ali, né, e ele era Mas colorado. por que tu aceitou, guria? Por que eu aceitei? Porque eu acho que os desafios da vida eles se colocam assim, a gente também tem que às vezes dar um pouco a cara a bater, sabe? Eu sempre acho, quando eu domino uma coisa, eu já tô tão confortável naquela coisa que eu penso, tá, agora eu tenho que botar um desafio novo. Agora qual vai ser o desafio? Vai ser a Folha, vai ser o Estadão, vai ser a Globo News, vai ser agora vai vir, né? Vai falar no Uhum. finalzinho. E ali Vamos. eu aceitei aquilo e só que eu não medi assim o tamanho o antagonismo de duas coisas que eu cobria, não tinha como cobrir política e futebol ao mesmo tempo. Mas Não tem tu, como a Andréia tu acha Sadi que foi fazer um os dois. erro ter ido Não, pro sala de redação? Foi um erro, não? não acho. Não acho. Tipo, realmente. Ali eu faria de novo, porque eu cresci muito, Duda. Eu, assim, ó, imagina, eu fui a primeira mulher a sentar ali e debater, sabe? Como eu já falei aqui nessa live, eu sou Caxias, CDF total. Sabe o que eu fazia? Eu ouvia todos os debates, né? Homens são mais familiarizados porque acompanham isso desde pequeno, né? Eu, né, meus primeiros presentes não eram nenhuma bola, eram bonecas. Então, para eu ter mais, eu achava a full, eu reouvia todos os programas de esporte. Meu almoço era com fone de ouvido, anotando tudo aqui, ó. Porque o Maurício disse isso, o fulano disse aquilo, o não sei quem disse aquilo, aí via as colunas do esporte, mas o colunista tal disse tal, ficava louca, louca, louca. E aí fiquei louca mesmo, né? Fiquei louca ali. Eu tive, né, síndrome do pânico, fiquei louca. O meu cérebro, ele associou que almoçar era quando eu ia pro sala. Então era um momento de mais tensão, que eu já ouvia com radinho aqui, né? Então naquele momento ele me dava o síndrome do pânico. Eu começava a suar na mão, meu coração dava taquicardia. E aí ele associou que era a comida,
era esse momento. Então, se eu ia jantar, sei lá, em casa, começava ataque cardíaco e ficava esses, né, ataques assim, né? Quem teve isso sabe como é que funciona a síndrome do pânico. E eu tinha isso qualquer momento que eu sentasse para comer. Porque o meu corpo achava, né, com essa memória, que eu estava indo para o Não, eu saco. não sabia que era tão grave. Eu Foi lembro horrível. Pois eu porque a falo com muita gente. tranquilidade. Sim. Mas foi uma coisa horrível, assim, na época eu chorava. Nossa, foi horrível. Mas eu tive todo. Isso foi um processo, né? Eu gosto de falar individual, psicológico meu, né? Mas a RBS me deu tanto apoio nesse momento que eles falaram assim: sentaram, entenderam, falaram: não, agora acabou. Vamos ver o que tu quer fazer. Se tu quiser ir pro esporte, não vai fazer só esporte. Se tu quiser fazer política, não vai fazer só política. Mas os dois não dá, porque eu tava ficando doente, né? Eu fiquei doente, né? Daí comecei a tomar remédio, comecei a entender um pouco do meu funcionamento psíquico, psicológico. E também, né, Duda, olha o que a vida nos reservou. O Duda pegou a fase que o Grêmio fez assim, né? Copa do Brasil, só que aí eu peguei o rebaixamento. Hoje eu tô rindo. Mas eu fui Não, também. assim, brincadeiras à parte, certamente a fase do time contribuiu para tu enlouquecer. É, é evidente, certamente. Eu cobri um Aí, processo por semana, no mínimo, né? O pessoal jogava coisas. Lembra que tinha o vidraceiro, o pessoal brincava do vidraceiro, né? Então foi muito forte. Eu fiquei muito mal, assim, psicologicamente, psiquicamente, psicologicamente falando. Mas aí eu tive esse apoio e disse, não, senta aqui, me lembro como se fosse hoje, o que quer fazer? Você quer trabalhar com esporte? A gente vai trabalhar nisso. Então a gente vai falar com a Alice Bastos Neves, vamos pegar uma referência, vamos falar, tu vai para cá. Se tu quiser política, e ali eu decidi, não, tá. Onde é que eu vou melhor hoje, né? Na política. Então, temos essa pausa no futebol. Também foi um processo, porque doeu um pouquinho, porque as mulheres me falavam muito, nossa, tu diz pra gente, tu mostra pra eles que a mulher sabe, entende, que a mulher consegue debater, que a mulher vê o jogo, entende. Então, eu ouvia isso muito das mulheres, isso me deu uma dor. Foi difícil deixar aquilo ali por essa representatividade, que é uma palavra que hoje está muito em alta, na época não tinha. Mas também o sala é pesado, né, Duda? O sala tu tem que ter o sala. eu Ainda sei mais a bem, gente. eu sei. Vou falar com os velhos aqui do sala, né? Que os É, nossos não. queridos, mas a gente que chega novo, o pessoal ali pega pesado. Pô, Não, peguei não, sala aquele com programa é um. cacalo. Eu peguei sala com cacalo, que hoje é um amigo querido também, mas eu peguei sala raiz, saudades do sala de redação que tu É, fala. não, não, é total. Tipo, era o Vianney, o Cacalo, Pô, só o Vianney e o Cacalo já era uma coisa impressionante, assim, já era uma coisa bem forte. Mas então tu acaba saindo por essa beliculosidade, dá para dizer assim, né? Do que o futebol impõe realmente, porque o futebol é isso, o futebol nos impõe, é isso aí, realmente, e a gente não tem, como é que eu vou te dizer, a gente não tem uma escola para isso, é tu, contigo mesmo, né? E é super complicado. Mas aí tu escolheu então a política, e é aí onde tu destrói e voa. E aí tu, esses tempos, tu faz um Roda Viva que, pô, qual é o tamanho do Roda Viva? O que foi isso? Cara, o Roda Viva é o maior programa de entrevistas da televisão brasileira. É simplesmente assim, ali tu chegou na final da Champions League, sabe? Eu penso, claro, o Jornal Nacional, né? Óbvio, mas o Jornal Nacional é um outro tipo de programa, um programa de notícias. E eu também fui parar no Jornal Nacional, né? Tu imagina, a guria que saiu lá do Leopoldino, que pegava um ônibus chamado Viamão e que o seu nome é Lucrécio, ela foi parar no Jornal Nacional com a entrevista do Rodrigo Maia. E na edição, como eu não tinha como cortar a minha pergunta ali, não era algo que ficasse compreensível sem a minha pergunta, sai a minha voz também. Acho que aquele foi um momento assim, né? Só que eles não botaram minha cara, porque não botam a cara de ninguém, né? Pessoas, ai, tu deveria ter cobrado. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter noção, né? Ali era uma sombrinha, né? E o meu amigo Bernardo falou: tiveram que botar tua sombra para teu brilho não ofuscar a reportagem. A gente riu muito, né? Foi aquela semana. E o Roda Viva foi através da. A Vera tem feito uma bancada, assim, tem colocado esses nomes novos de jornalismo, né? Também para trazer o programa. Ela é uma gênia, ela é pancada ali na rede social, ela sabe, vítima de agressão, de tudo, e ela se mantém firme, é uma mulher forte, poderosa. E o primeiro convite que ela me fez, a gente não ia conseguir fazer por causa da pandemia, porque teria que viajar. O primeiro entrevistado que ela me convidou, teria que eu fazer a viagem para São Paulo.
e né, era uma coisa muito delicada ainda, era o começo da pandemia, estava todo mundo muito assustado. E aí eu teria que ir até lá, porque o Roda Viva, e aqui contando Quem um era o bastidor, entrevistado? o Desculpa. Quem governador do era? Paraná. Ah, tá. E ele seria o entrevistado, só que ele ia fazer remoto. O Roda Viva, vou contar um bastidor aqui, Vera, me perdoa, ele só tem um canal para fazer virtual. Então, o governador ia ocupar esse canal. O Felipe Neto fez assim, né? Outros ali fizeram que daí é aquela telinha ali, né? E aí não tem como entrar outra pessoa. Bah, daí eu fiquei muito chateada, muito triste. Falei, cara, a chance da minha vida, meu Deus do céu, mas ok. A Maris que veio para o bem, tá tudo bem, vamos, né? Eu tenho muita resiliência. E aí veio Eduardo Leite, ela falou, Kelly, agora eu não abro mão de te ter na bancada. Não abro. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E aí, por obra do destino, o governador Eduardo Leite foi para São Paulo e abriu esse canal remoto. Só tem uma linha, como a gente fala, né? E aí eu vou fazer. E foi, mas foi nervoso tudo a minha bateria. O pessoal acha que a gente é de Como é boa. que. Eu nem jantei aquele dia que eu fiquei com medo de dar dor de barriga. Verdade, eu não jantei. A minha mãe falou, come. Eu fui pra casa da minha mãe que tinha uma estabilidade melhor de internet, né? E aí fizemos de lá. Eu fiquei com meus cachorros latirem também, mas o cachorro que mais se movimentou foi o meu pai. Foi o cachorro, ele ficava pra lá e pra cá, assim, eu falava, meu Deus, velho, para quieto no sofá, por favor. Mas deu tudo certo, foi. E acho que eu fui. Depois eu fiz perguntas bem duras, né, Duda? Eu apertei, como a gente fala. Eu vi. E aí, no final, a minha mãe saiu do quarto que ela tava. Ela falou: Nossa, coitado do governador, pra que ir? É, mas é o trabalho, tem que dar, não tem essa. E aí a tua ascensão, ela segue, ela continua, ela não para, né? É impressionante, assim, como tu realmente vai criando desafios. Agora tu tem um novo, que eu não sei se todo mundo está sabendo, se não estão sabendo, a gente está contando agora. Kelly Matos estará na TV, na RBS TV, como a nova. Como é que dá para te acreditar? A nova comentarista de política do grupo, é isso? A Como nova é que vai funcionar comentarista, isso? colunista política, né? Com a saída da Carolina Bahia, que também já é público, né? O Jornal do Almoço tem esse espaço, né? Tem colunistas muito competentes, como o Túlio Milman, o Paulo Germano, a Giane Guerra, o Pedro Ernesto Denardim, né? Cada um nas suas áreas afins, economia, Porto Alegre, esporte. E aí, como eu tenho essa coisa com política, né? Eu cubro há bastante tempo. Parece que foi ontem, mas eu estou há 14 anos na RBS e é um tema que eu gosto muito. Eu tenho muito essa coisa da tradução, né? De fazer um assunto, explicar por que a CPMF vai ser importante ou não na tua vida, de explicar o que isso afeta no teu dia a dia. E acho também, Duda, que nesse momento, né? Às vezes as pessoas podem achar, mas é muito nova. O jornalismo político tá vivendo isso, né? Andréa Sadi, Gabriela Prioli, né? As gurias, né? Com a força e gurias que mostram que não é a questão, a beleza não faz ser mais ou menos Não, e gurias competente. jovens, né? Novas, Tipo, com acho que no máximo conhecimento 40 afim. anos as gurias, né? Não sei quantos A anos tem a Déia tem André a minha Sadi. idade, eu tenho 32, a Déia tem a minha idade, acho que talvez Acho um que a ano Gabriela é um pouco mais velha, a acredito Gabi, eu. a Gabriela, eu acho que sim, porque ela também já é mestre em direito, né? Ela não é jornalista, ela é Sim, mestre em direito. Então, acho que um pouquinho mais. A Vera tem 40 também, se eu não estou enganada, mas a Camila Bonfim, que é outra espetacular e sim. amiga no Jornal Nacional. Então, acho que está vindo essa leva, essa geração, né, de jornalistas políticas. Acho que a RBS também entendeu isso. E eu estou muito feliz, né? Como é que Imagina. foi? O que tá passando? Como é que foi o convite? O que te pegou de surpresa? A saída e o convite? Tudo me pegou de surpresa. Eu vou falar um bastidor, porque hoje estou contando tudo aqui. Olha, Duda, se eu for demitida, a culpa é tua. O convite veio no dia, me chamaram para uma reunião, né? A minha editora-chefe, minha gestora e a pessoa que cuida de todo o jornalismo da RBS. E eu achei que era uma reunião para falar, porque a gente está. A RBS também tem essa questão que é muito, na minha visão, muito positiva, que é se preocupar com a cabeça da gente, que foi o que eu falei para vocês. No momento que eu disse que eu não estava bem lá, não, acabou, a gente quer a tua saúde mental. E ali, eu achei que era uma reunião sobre isso. Eu tava anotando tudo que eu tinha feito ali. Olha só, tô fazendo yoga, tô cuidando, tô comendo direito. Te juro por isso. Eu anotei assim, sou grato pela minha vida, não sei o quê, porque eu achei que era reunião sobre isso. Deu, né? Aí eles vieram e falaram assim: Kelly, a gente tem uma notícia que não é muito boa e uma notícia é boa.
Puta, lá vem mijada, né? O que que eu fiz dessa vez? Eu pensei, ô, Kelly Matos, né? Não cuidou. Às vezes a gente entrega o intervalo comercial atrasado. Falei, ai, já. E essa é a notícia não muito boa, é que a gente, né, uma colega muito querida e tal, Carol, tá deixando o grupo, mas por uma vontade própria, tá feliz e tal. Ali eu já fiquei branca. Falei, meu Deus, a Carol, além de tudo, a minha amiga, né? A mãe dela, minha vizinha aqui no bairro Petrópolis. Ali eu gelei. E não, e a gente gostaria muito que tu assumisse essa função de comentarista política na TV. Eu fiquei assim, ó. Eu digo, hã? E eu aqui com meu canal, meu caderninho aqui, ó, yoga, postura do gato, da vaca, sabe? Te juro. Pena que eu não tô com meu caderno aqui pra mostrar. E eu virei assim, nossa, eu achei que essa reunião era sobre isso. Aí elas começaram a rir, claro, né? E vai, quer saber se tu aceita? Lágrimas, né? Daí fiquei muito feliz e agora a gente vai. Tô de férias, né? Nós somos as pessoas que tiram férias. Eu tenho Sim. uma semana de férias que eu preciso cumprir pela legislação trabalhista e depois eu volto já para fazer piloto, que a gente chama que é testar, né? Fazer experimento. Eu ia Assim, te perguntar quando tu estreia de fato lá no Jornal do Almoço. eu não tenho data certinho, porque tem essa questão de pilotar primeiro, né? Então eu volto de férias quartas já agora, minhas férias são bem curtinhas, só para cumprir mesmo a tabela que precisa ser cumprida. E depois a gente volta e já começa a fazer os pilotos e na sequência a gente vai estar já no Jornal E do é a Almoço. primeira vez que tu vai fazer TV. É, Fizesse jornal, faz rádio, primeira vez muita que gente TV, me então. perguntava isso, por que tu não vai para TV? Eu falo, gente, não, eu tenho 32, tá tudo bem, em algum momento vai surgir, né? E tu já E avisou as gurias lá, a Andréa Sadi, que agora tu vai não, estar na TV também? não contei ainda. A Déia vai ficar louca. Eles não entendem, a Déia, quando eu saí da Folha, eles não entendem como é que alguém faz, como é que alguém abandona a Folha de São Paulo. Eles não conseguem entender como é que alguém privilegia o regional do nacional, entendeu? Eles não é compatível para eles. Mas hoje com o Twitter, com rede social, dá para ver que dá para continuar fazendo, né? Por exemplo, a Déia mora em São Paulo, o Bernardo mora no Rio. Então, os colunistas políticos nem todos estão em Brasília, né? A grande parte está nos seus estados, né? A Camila Bonfim, não, a Camila está em Brasília. Mas a maioria tá, né? A Vera Magalhães mora em São Paulo, a Renata Lopretti mora em São Paulo. Então abre isso, né? Essa possibilidade. O próprio Moreno, que era meu amigo querido, morava no Rio. Então eu tô felizona, tô muito. Não contei para ela, vou ter que contar agora. E desafio, né, Duda? A vida é É feita de lindo, desafios. é lindo, a vida é feita disso mesmo, e aí tu te torna ainda mais completa como jornalista. Acredito que isso, acho que se não faltava, se faltava alguma coisa, já não falta mais, acabou, né? É, Agora tá tudo aí. E o que tu acha que tu vai gostar mais, assim, de fazer rádio ou fazer a TV? eu sou apaixonada por rádio. E eu não era. Eu sou doente, sou apaixonada, eu sou assim enlouquecida por rádio. E como eu te falei, eu entrei para fazer jornalismo escrito porque quando eu tinha 3 aninhos, voltando no começo da live, eu fiz a historinha da Mimi apaixonada, que era uma mini. E, né, criança, gente, façam as crianças ver Patati e Patatá e não a louca aqui que fazia redação. E eu sou apaixonada por rádio, acho difícil perder essa paixão muito doida que eu tenho pelo rádio, assim, se me der o meu microfone tá aqui, ó, se me der o microfone aqui, começa a falar, vocês já perceberam que eu falo muito, né? Fala Ah, mas muito, é ótimo. aquele meme do Tite, e eu sou alucinada, eu acho difícil perder, claro, a TV também é um negócio muito legal, vou botar meu carregador, Duda, porque acho que tá acabando A aqui. gente está terminando, na verdade, eu não sei Eu quanto vi, tá aí, porque a gente está com 1 hora de live ele e deu derruba. para muito. Ele também não dá. Mas sério, é muito bom saber. Eu sempre falo isso para quem eu entrevisto nas segundas-feiras, porque os jogadores, enfim, a gente é mais a trajetória dentro do Grêmio, mas as pessoas aqui a gente não sabe como chegou. E aí fica aquele, isso aí é amigo do fulano, que é amigo do Beltrano, você entrou lá, sei que, poxa, aí tu vê, a Kelly começa, sabe, com a mãe lá na cantina, e aí, por isso, por estar perto, né, de um colégio, se interessa por história, ou estudar, enfim, ler. E acho muito bom a gente poder contar. Essa entrevista vai para o YouTube, ou seja, vai ficar para lá para sempre, Ai, que sabe? legal. Para sempre, para te poder, quando tu tiver alguma dúvida da tua capacidade, tu ouvir de novo, entendeu? Para A não ter gente dúvida.
Nós De mulheres ti. temos isso, a gente não tem confiança, a gente fica pensando, poxa, será que. Me pergunto, mas será que eu tinha que estar já no Jornal do Almoço? Cara, eu tenho 32, será que não. Será que eu tenho competência para isso? Eu me pergunto, sabe? E aí a Andrea Cid fala sobre isso também, né? Poxa, olha tudo que a gente já fez, construiu, né? Furo, entrevista, repercussão, Jornal Nacional. Pô, que nem tu falou, se eu ver essa entrevista de novo, eu vou me lembrar os motivos que me fizeram chegar até aqui. Pô, são 14 anos trabalhando muito, né? Às vezes eu faço as férias no Macedão, levanto 13h40 da manhã, 13h50 da manhã, e tô lá no meio do furacão. Então, essas Longe coisas pra... que às vezes as pessoas acho que não sabem ou não percebem de repente, ou não querem ver. Mas assim, é difícil para todo mundo chegar onde chegou, ninguém é fácil e não vai ser diferente conosco. Então, eu só queria contar um pouco, porque eu acho que tem uma guria extremamente competente, te conheço, né? Mas nem todo mundo consegue ver esse bastidor. Então, foi legal, era para isso, e muito, muito, muito obrigado pelo esse tempinho aí. Nas tuas férias, pô, tirasse uma hora para conversar comigo e com as Duda pessoas. Gabi, gente, Eduardo Gabi. Que isso, eu sou fã. Duda é um colega generoso, além de tudo, né? Eu falo muito dessa questão na vida, Duda, a gente pode ter todas as oportunidades e ser extremamente talentoso, mas se a gente não encontra pessoas no nosso caminho que nos ajudam, como é tu, como é o Potter, né? Como o próprio Davi, essas pessoas, o Moreno, esse cara que eu falei para vocês que era colunista do Rio, né? Se não fosse tanta gente generosa, eu talvez chegasse aqui, não aqui. Né? Talvez eu estivesse num ponto e não lá. Eu queria terminar só contando a história do dia do rebaixamento do Inter, do dia Fica à seguinte, vontade. porque envolve o Grêmio essa história e o Gilberto Gil. Eu contei para o Moreno, que é esse colunista da Globo, ele seria um colunista político, um dos jornalistas mais talentosos que eu conheci. E quando eu fui para o Rio cobrir, né, o Inter jogou em Mesquita, periferia, um horror, um caos, foi rebaixado e eu tava abaixo do cu do cachorro, você tava chorando, fiquei mal. Eu pedi pra RBS, sabe, deixa só mais um dia aqui, eu preciso pelo menos, sabe, pegar um pouco do astral, sabe, preciso melhorar, porque eu tô mal, real, oficial. E aí o Moreno ficou sabendo que eu tava no Rio, ele falou, sua filha da mãe, você não me avisou, eu não acredito. Aí ele me chamou pra almoçar, a gente foi almoçar no restaurante, tava até o Boni pai, né, não o Boninho, tava o Boni pai lá, que tava com uma acompanhante, não sei se que era dele, que era também colorado, tava triste e tal. E o Moreno falou: quer saber, Kelly? Eu vou ligar pro seu chefe agora e tu vai ficar no Rio, porque amanhã eu tô dando um jantar na minha casa. E ele, verdade, ele falou com o Ciro Martins e troca a tua passagem. E a RBS tinha botar no hotel X, que eu não tinha condições de pagar, então eu troquei para um hotel mais barato para ficar mais uma noite lá no Rio. E aí eu fui para essa janta na casa do Moreno e eu tava baixo, assim, ó, deprê. E aí o Gilberto Gil falou: o que houve? E eu falei, é porque o Inter foi rebaixado. Ele falou, Kelly, eu não posso nem te dar, porque eu sou gremista, nem te dar uma alegria, porque eu sou gremista. Ele é Porque gremista. ele e o Pedrinho Sirotes que falaram que era. Eu sou preto, né? No caso, ele, Gilberto Gil é preto, a Lu é branca. E o Azul, céu é azul. e o céu é Né? azul. Ele E tem essa frase aí. ali, eu nunca me esqueci dessa história. Daí contei pro Pedrinho, depois a gente se encontrou, acho que era no show do Paul McCartney. E ali eu contei pro Pedrinho. Aquilo ali nunca me esqueci. Eu falei, cara, se Gilberto Gil disse, o que eu vou fazer, entendeu? Não adianta ficar triste. Vai, né? Anda com fé, eu vou. Mas aí, cara, a males que vem pro. Não tô falando do rebaixamento, mas assim, é o que a gente falou ali. Tipo, isso fez com que tu focasse na carreira política. E olha onde é que tu tá, entendeu? Eu prefiro pensar dessa forma. Assim, eu não tô nem colocando o futebol no meio, o que aconteceu dentro do campo, mas isso faz com que tu faça uma escolha e foque, sabe? É muito legal isso, assim, de às vezes cada escolha é uma renúncia, já diria o Chorão, né? É isso aí, cada escolha é uma renúncia. O Mano Por aí. Menezes disse ontem na live com a Camila, tudo não terás. Tudo não Não terás. terás. Exatamente, é por aí. Kelly, meu amor, muito, muito obrigado. Um beijo no Duda. Gabardo aí, que deve estar Tá do lado fazendo aí coluna, também. fez algum furo que vem aí, alguma coisa? Tá, vai vir. Tá tentando, eu sei. Às vezes a gente se troca ideia para ver se a gente sabe alguma coisa, um pro outro se ajudar. Exato. A gente tá direto. Cobriram juntos lá o Mundial também, né? O Gabardo é, meu faixa, meu parceirão. Um Então beijo mesmo. para ele, um beijo para ti, tá? Foi muito legal, tá? Um beijão. Tchau, Gabardo. Valeu, tamo junto. Valeu, beijo para Kelly. Parabéns pelo
Tchau, Kelly. Ô, meu, demais, meu. Muito bom, muito bom, muito bom. Kelly, beijo, obrigado. Foi sensacional. Eu vou subir já já essa entrevista para o YouTube. Se você está vendo no YouTube, se inscreva, dê um like, um joinha e aí comenta aí, tá bom? Quarta-feira tem nova live. Eu vou conversar com o Rui Costa. Lembra do Rui Costa? Executivo do Grêmio. Ficou um bom tempo no Grêmio e trouxe nomes importantíssimos para a história recente do Grêmio, como o Maicon, o Jeromel, o Ramiro, aquela gurizada ali do Juventude, o Alex Telles. Então tem muita história de bastidor e essa vai ser a minha pauta na quarta-feira, às 7 horas, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima.